Você deu uma aula. Foi 1 hora. Naturalmente seria meia hora você, meia hora o Benedito. Você cobriu os dois campos. Acho que cobriu esplendidamente todos os assuntos. Então a gente começa aqui a recolher perguntas da plateia. Vamos fazer o seguinte esquema. São 3 perguntas, a gente volta à mesa, o Gerson responde. Vamos fazer aqui umas 2 rodadas. Eu vou examinar aqui quantas perguntas haverá. Começo por aqui, depois o Marcelo e ali. Eu peço, assim, em respeito ao direito de todos fazerem perguntas, que sejam perguntas concisas. Ela aqui do lado. Eu peço para as pessoas se identificarem brevemente também. Obrigada. Está funcionando? Obrigada. O meu nome é Elise Rasco, sou a diretora do escritório do Quebec aqui. Então, primeiro queria agradecer a menção, né, da nossa gestão da produção hidroelétrica, né, no Quebec, especialmente. Acredito que a referência era o jeito que a Hidro-Quebec está funcionando junto com as populações indígenas, mesmo se ainda tem os desafios em construir novas usinas, como a da Rivière Romaine, por exemplo. Ainda é um modelo que deu certo até agora. A minha pergunta, totalmente não vinculada à questão do Quebec, mas à questão do sertão. Eu gostaria de saber se tem como fazer uns comentários a respeito da avaliação que o doutor tem do Canal do Sertão Alagoano. A gente tem colaboração com Alagoas e eu vi bastante coisas positivas, mas também um debate a respeito de se beneficia mais, no final, a população, ou mais a produção agrícola de grandes empresários. Enfim, queria saber se o senhor tem uma opinião a respeito. Obrigada. Obrigado. Marcelo. Marcelo Leite, da Folha de São Paulo. Eu queria saber se o senhor pode dar mais exemplos de casos em que esse poder de veto das comunidades tradicionais e dos índios foi exercido e, de fato, impediu a construção de hidrelétricas, porque, a rigor, nem Belo Monte é um bom exemplo disso, né? Porque a usina está sendo construída, metade dela já foi construída, apesar de, por exemplo, não haver nem o Plano Básico Ambiental indígena, como se chama, o PBA indígena, não saiu do papel, metade da obra já foi feita, apesar de todas as tentativas de obstrução dos índios, do Ministério Público, de uma série de organizações sociais. Mas eu não vejo esse poder de veto sendo exercido de fato. Obrigado, Marcelo. Mais uma pergunta aqui no meio. Gilmar Altamirano, ONG Universidade da Água. Prazer em vê-lo, professor. O senhor, na primeira parte da sua exposição, o senhor fala a respeito de que a população não tem prioridade em saneamento. Ou pelo menos eles não percebem isso. Nas minhas pesquisas, a gente tem notado que cada povo, cada local tem uma percepção diferente sobre a questão do uso da água e do próprio uso do saneamento. Eu participei recentemente, há uns 2 anos, de um debate fechado de concessionárias públicas de água e saneamento, em que o Banco Mundial questionava que há um investimento muito grande em obras e não se faz nada para que a população aprenda a usar essas obras. Será que a questão da governança, a questão de hoje, de termos algum problema em relação à própria água e saneamento, não é uma questão da abordagem sistêmica, como que é feito? É muito tecnicista, não é muito do ponto de vista da engenharia e pouco do comportamento do uso dessa água e do saneamento. Um exemplo prático, por exemplo, estamos debatendo agora limpar o Rio Pinheiros. Está se falando em atuar com tecnologia sobre o efeito, sendo que o que acontece? O Rio Pinheiros está na terra, está no uso o Rio Pinheiros é apenas um efeito. A causa está na terra. Então, será que a abordagem nossa não deveria ser mudada? Quer dizer, do ponto de vista nós não estamos muito na questão da tecnologia, da engenharia e pouco do comportamento do usuário da água e saneamento? Muito bom. Gerson, responde essas 3 e depois a gente volta. Ok, muito obrigado por 3 bem interessantes questões. Primeiro, no Canal do Sertão, eu tenho uma história pessoal. Quando eu era presidente da ANA, eu fui procurado pelos senadores de Alagoas. Um deles até
meu amigo, que agora é o governador, querendo uma manifestação da Ana sobre o canal. Eu vou te responder com uma certa cautela, porque a minha visão é de 14 anos atrás, ou 13 anos atrás, muito pode ter mudado de lá para cá. E eu também, a minha memória pode estar falhando. Mas o que eu me recordo é o seguinte: eu saí dessa reunião com 2 senadores de Alagoas, torcendo para, tecnicamente, ter uma boa justificativa para o canal. Esse era o meu desejo. Porque, enfim, pessoas muito gentis e tal. E mandei examinar, fazer uma análise técnica e concluir que não. Que na realidade, o canal, eu não sei se é o mesmo, estou repetindo, mas uma memória, o canal tirava água do São Francisco em direção a Arapiraca, né? E no caminho não tinha muitas razões, digamos, de uso na água na agricultura. E o abastecimento das populações já estava garantido por adutores que existiam. E a água, quando chegava a Arapiraca, também não tinha problema. Eu estou pela terceira vez enfatizando que com uma memória que posso estar sendo traído pela memória. Mas o fato é que, por essa razão e muitas outras, é que quando eu fui dirigente de agência reguladora, eu iniciei dizendo que, mais na ANEEL do que na ANA, mas também na ANA, dizendo que não devia ter recondução. Quer dizer, o dirigente de agência reguladora deve ser neutro e técnica e basear suas manifestações em considerações técnicas. E, apesar de eu querer agradar os senadores, eu voltei para eles dizendo: olha, lamento muito, a ANA não vai aprovar, não vai apoiar esse empreendimento, né? Aí acabou saindo, tal, mas essa foi a minha reação técnica. Ok? Bem, poder de veto, eu diria o seguinte: já existe um veto, vamos dizer, implícito e não legal. Quer dizer, na realidade, a não regulamentação do artigo 231 da Constituição faz com que, como eu já disse, não seja possível fazer nenhum, não é só hidrelétricas, não fazer nenhum tipo de infraestrutura em terras indígenas. Portanto, o que nós estamos falando aqui é de desenvolvimento de usinas ou outra infraestrutura em terras não indígenas. É disso que nós estamos falando, não são em terras indígenas. Eu até, quando eu digo que a resolução 231 deve ser regulamentada, eu não me arvoro aqui vamos dizer, numa capacidade de dizer que sei o que os índios querem, o que é bom para eles. Absolutamente, isso é um assunto delicado, difícil, etc. Mas desconfio que os que hoje falam em nome dos indígenas também não têm essa capacidade toda de saber exatamente o que eles querem. Mas isso é só uma hipótese. É uma hipótese. Agora, eu usei a palavra veto num sentido mais amplo, não estritamente veto. Quer dizer, quando a usina de Belo Monte, para usar o seu exemplo, ela sofre sucessivos atrasos e uma comunidade indígena, como é que é o nome deles? Mundurucus, viajam 800 quilômetros de ônibus, 800 quilômetros de ônibus, do local em que vivem, para protestar contra a construção de usina de Belo Monte, que terá seus defeitos. Eu não estou querendo defender a usina de Belo Monte. Mas, para mim, isso tem uma montagem. Quer dizer, isso tem algum interesse que não é dos índios de Munduruku, porque estão aos 800 quilômetros de distância de lá. Quer dizer, se a informação estiver errada, eu me corrijo. Mas eu estou afirmando... Eles querem barrar as usinas do Tapajós. Sim. Então, o que os Mundurucus imaginam que tem é o direito de influenciar sobre uma infraestrutura que está a 800 quilômetros do local onde eles moram e que, a meu ver, beneficia a 200 milhões de brasileiros. A meu ver, beneficia 200 milhões de brasileiros. Eu creio que isso, se não é o exercício do poder do veto, é uma tentativa parcialmente bem sucedida. Porque você sabe que eu até propus, o senhor que é jornalista, deixa eu lhe fazer uma proposta. Eu propus uma colega sua que se quantificasse quanto custa para o país os atrasos. Não é o veto, os atrasos. Quer dizer, quando o juiz dá uma liminar que paralisa uma obra,
quanto significa? Quer dizer, uma simulação que seria interessante é o seguinte: hoje nós estamos gastando, todos sabem que está nos jornais, bilhões de reais por mês, bilhões, e o Tesouro está se esvaindo por isso, por conta do acionamento das usinas térmicas. Se não tivéssemos usinas térmicas, já estaríamos em racionamento, ou estaríamos próximos ao racionamento. E, bom, por que temos esse problema hoje? Bom, parte porque nós estamos com uma situação hidrológica muito adversa, é fato. E parte porque houve um enorme atraso em toda a infraestrutura. Só 1/3 da infraestrutura que está no planejamento está em dia. A maior parte, não todas, mas a maior parte dos atrasos decorre de liminares, sentenças judiciais, e muitas pela FUNAI, pelo IBI. Bom, aí a gente pode fazer essa é uma matéria. Se tiver errado, valia a pena, digamos, a imprensa, o senhor cobrir isso, mostrar. Afinal, é justo se atribuir à justiça esse atraso ou é incompetência dos empreendedores? Tem as duas coisas. Mas quanto é que se atribui a cada um deles? Eu, daqui do meu lado, acho que a maior parte são sentenças judiciais, são manobras, são exercícios de alguns procuradores, não estou falando do Ministério Público Geral, no exercício das suas convicções ideológicas pessoais, e que, a meu ver, é um abuso da função de quem tem a responsabilidade constitucional de defender o interesse difuso da sociedade. O interesse difuso da sociedade não está concentrado naquelas pessoas ou naqueles bens ambientais perceptíveis localmente. A dona Maria, que mora aqui em São Paulo, também tem um interesse no assunto, porque o filho dela vai ter emprego, ela vai ter energia, enfim, depende disso. O que ela vai pagar pela energia depende disso. Hoje, os consumidores estão todos iludidos, como se a energia estivesse barata, ela está caríssima, o preço está baixo, mas o custo é altíssimo, e essa conta vai chegar brevemente, né? Já está chegando. Eu só tenho intervenção pessoal no sentido de dizer que eu não acho que os índios sejam os grandes culpados por isso. Eu rebato. Acho que é uma demonização também das populações tradicionais, assim como o senhor disse que é uma demonização dos Talvez o senhor tenha razão, mas valeria a pena, como sugestão, quantificar, digamos, nos atrasos, quando se deve a três fontes. Sentenças judiciais ou liminares, por conta de indígenas, por conta de outros fatores e por conta de incompetência ou de alguma coisa dos empreendedores. Quem perdeu a licitação. Isso. Se me permite, você fez a provocação para a Folha, para a repórter da Folha. Não, na Folha não foi na Folha. Porque tem uma reportagem que respondeu a sua provocação na própria Folha, contabilizando. Ah, é? Eu não sabia. Não, mas eu conheço a reportagem, mas é uma coisa muito mais simples do que a gente estava falando. E sobre essa provocação do Gerson, eu posso dizer o seguinte: muita gente foi consultada, e a maior parte deles ficou reticente até de falar. Por essa reportagem que eu propus, né? Porque essa reportagem eu conheço várias empresas que ficaram reticentes em falar, até temendo, vamos dizer assim, se tornar um foco prioritário das pessoas, como você falou, se utilizam mais de expedientes pessoais, né, interesses pessoais do que outros. Aliás, deixa eu só fazer uma observação. Uma das minhas sugestões para a imprensa seria de pegar, digamos, fazer um ranking dos procuradores ou promotores de justiça, no seguinte sentido: quantas das ações que são iniciadas resultam em condenação, resultam em confirmação da denúncia. E eu imaginei um tipo teste de estudante, quer dizer, a cada ação que se inicia sem a confirmação de uma sentença, supondo que a justiça funcione bem, sentença definitiva, não liminar, isso, quer dizer, a cada sim, cada não, cancela o sim, digamos, né? E aí o número final disso, alguns vão ter muito negativos, alguns dão, quer dizer, se tivesse um ranking nesse sentido, desestimularia a membros do Ministério Público a iniciar um monte de ações inconsequentes e fúteis, eu diria, muitas. E, por outro lado, também desencorajaria aquele que não faz ação nenhuma, aquele que é inoperante. As duas coisas. Nós queremos um Ministério Público vigilante e atuando na verdadeira defesa do interesse difuso, e não na defesa da sua convicção ideológica. Isso. Tem mais uma pergunta, fiquei devendo aqui. A questão que eu falei
digamos, eu diferenciei, disse, olha, repetindo o que eu falei, o fornecimento de energia elétrica e de água é um serviço que beneficia o indivíduo. E o coleta de esgoto, e mais ainda o tratamento de esgoto, é um serviço que beneficia a coletividade. Eu coloquei esse conceito no quadro de que, ao contrário do que foi muitos agentes multilaterais nos disseram há muitos anos, inclusive o próprio Banco Mundial, é perfeitamente correto que haja subsídio para serviços de saneamento de interesse coletivo. Quer dizer, não tem nenhum pecado nisso, todos os países fizeram isso. Quer dizer, coleta de esgoto e tratamento de esgoto deve ter, eu acho, deve ter subsídio, mas para ter subsídio tem dois aspectos, tem duas coisas que têm que acontecer. Primeiro, tem que ter uma demanda da população para que isso seja uma decisão política, porque seria isso, e aí que se esbarra nas prioridades, quer dizer, de qualquer pessoa, que as prioridades de qualquer pessoa é primeiro atender às suas necessidades pessoais, depois as coletivas, e, portanto, é um tema de natureza política. E segundo, mesmo que nós ultrapassássemos isso, seria necessário ter um mecanismo de subsídio eficiente, que hoje temos subsídio na forma de obras mal conduzidas, elefantes brancos, obras superdimensionadas. Não estou falando de nenhuma empresa particular, estou falando em geral no país. E essa é uma maneira burra de dar subsídio. O subsídio eficiente seria, como eu falei, pelo pagamento do resultado e não da obra. Agora, o seu ponto, eu entendi, o seu ponto é quanto ao papel da comunidade, se ela não poderia ser... Em Manaus pegou um dinheiro enorme para sanear fundo de vale, um programa chamado Prosamin, e se saneou o fundo de vale, se construiu rede de esgoto e um paisagismo maravilhoso lá nos Igarapés, né, que nós chamamos. Só que se o senhor chegar ao centro de Manaus, próximo ao Igarapé, a língua negra continua lá. Aí se alguém pergunta assim, você gastou milhões e não se fez rede de esgoto para coleta de esgoto? Não, tem rede de esgoto. Sabe qual é o problema de Manaus? A população não liga suas casas à rede de esgoto. Pois é, mas desculpa. Então, acho que a abordagem não deve ser questionada da forma como que fazemos as obras e resolvemos o problema da água e do saneamento? É porque esse é um ótimo exemplo. Você me dá a oportunidade de esclarecer o que eu estava querendo dizer. É que quando você imagina que a coleta de esgoto tem a mesma natureza, quer dizer, o mesmo usuário, o mesmo beneficiário que o fornecimento de água, se você passa com um tubo de água, aí está o pecado. Se você passa com um tubo de água na rua e o cidadão não tem água na rua, ele vai pedir à companhia de saneamento que leve a água para sua casa. Se a companhia não levar, ele vai lá e fura e leva para sua casa, porque ele quer água em casa. Então, ele não tem dúvida, isso vai acontecer. Agora, se você diz, bom, agora eu passei um tubo que vai coletar o esgoto, e você liga o seu esgoto ali, e você vai pagar por isso, porque agora a sua tarifa é por água e esgoto, é só água, agora água e esgoto. Bom, o sujeito não quer. Quer dizer, se ele tiver que pagar pelo esgoto, ele não quer. Ele prefere continuar. Os outros que façam isso, e eu vou na carona. É a tragédia do uso dos bens comuns. Quer dizer, eu não vou ligar a minha, porque não quero pagar, não quero pagar, seja a tarifa, ou seja o custo da conexão. Não quero me aborrecer com isso, os outros todos façam, tal, vai ficar legal, eu sou favorável que todo mundo faça, menos eu. Eu não posso, eu estou ocupado, não tenho dinheiro, eu tenho que comprar caderno para as crianças, não posso. Pronto. Então, quer dizer, o erro está de partida. Quer dizer, esse assunto não é um assunto individual, não cabe ao indivíduo. Quer dizer, o indivíduo, a conexão tem que ser feita pela companhia, e se ele não concordar, aí sim corta a água dele. Né? Quer dizer, tem que ter uma ação quer dizer, não é um serviço que está sendo prestado individualmente, é uma obrigação dele frente à comunidade. Agora, é preciso. Eu vou contar uma historinha aqui. Quando eu era diretor da Serla, uma vez, Serla era o órgão de rios e lagoas do Rio de Janeiro, muitos anos, era década de 90. Aí eu tinha um programa financiado pelo Banco Mundial de controle de inundações da Baixada Fluminense. E um dos componentes era educação ambiental. E lá, na educação ambiental, o grosso era obra, canais, barragens e tal. Mas na educação ambiental tinha lá um negócio que era
assim, distribuir placas nas comunidades beira-rio, favelas beira-rio, dizendo não jogue lixo no rio. Né? Aí eu, de jeito nenhum, não aceito isso, não aceito que se coloque placas não jogue lixo no rio, porque isso desmoraliza, né? Desmoraliza a mensagem. Porque se não tinha, essa favela não tinha coleta de lixo. Então, quer dizer, é claro que não devia jogar lixo no rio, mas para isso tem que ter um lugar onde jogar o lixo ser coletado. Se você diz, não joga lixo no rio, se ele não tem onde jogar o lixo, ele vai jogar lixo no rio e aquela mensagem correta foi desmoralizada. Então quer dizer, é preciso que, digamos, a educação ambiental não seja só o convencimento da cabeça, tem que ter condições objetivas para que as pessoas mudem o comportamento. Bem, foram as três. Vamos passar para a segunda rodada, tem uma pessoa aqui, microfone ali, ó. Bueno, José Galizia Tundiz, do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos. Eu tenho 3 pontos, queria cumprimentar o Dr. Gerson Kelman pela brilhante exposição. Eu tenho 3 pontos que eu gostaria de levantar. Primeiro, a questão da governança da água. A lei de 1997, que indicou a gestão por bacias, foi extremamente importante para o Brasil, por bacias hidrográficas. Ela funcionou, muitos comitês, inclusive interestaduais, se estabeleceram, mas depois houve uma certa estagnação. São Paulo tem hoje os 22 bacias de gestão de recursos hídricos, Minas Gerais, a maioria dos estados tem. Mas funciona e não funciona. Em algumas bacias tem agência de bacia. Então, me parece que o problema é a execução. Não é só o parlamento que é a bacia, é a execução. E isso está um pouco, me parece, estagnado no Brasil, essa execução. Funciona em alguns lugares, funciona em algumas bacias, mas o conjunto não tem funcionado. Gostaria de ouvir seus comentários e como é que poderíamos estimular esse processo. O segundo ponto é que nós estamos muito preocupados com quantidade de água e toda essa escassez que está sendo gerada por vários motivos e por várias causas, mas nós temos um problema muito sério, inclusive na região metropolitana de São Paulo, que é a qualidade. Nós temos uma degradação de qualidade extremamente severa, que vai junto com a quantidade. Anteontem, uma repórter do Estado, do jornal, da Rádio Estado, me entrevistou e disse, mas o que é que o senhor acha de retirar água do volume morto das represas? Isso é um problema. Essa água pode ter outros contaminantes, pode ter acumuladas substâncias tóxicas, isso encarece o custo do tratamento e aumenta a vulnerabilidade das populações. Finalmente, a questão do São Francisco. Quando me perguntam se eu sou totalmente a favor da transposição do São Francisco, pelo fato de que a qualidade e a quantidade de água é muito pequena que vai ser transposta, mas a transposição do São Francisco tem um problema, que é a questão da gestão, que foi abordada na sua palestra. Se não houver um processo de gestão adequada e capacitação, no sentido de que se faça uma gestão integrada das áreas em que há transposição, ele pode se transformar num grande desastre. O Tennessee Valley, e o desenvolvimento do Tennessee Valley foi muito bem sucedido, porque teve um programa de gestão, e toda essa questão do Colorado, todo esse processo, mas aí eu creio que seria extremamente importante, acoplado ao processo de transposição, um processo de gestão que seja bastante efetivo, porque senão isso vai virar um grande desastre, porque aí teremos problemas outra vez de qualidade, de alocação de recursos de água, etc. Uma pequena palavra sobre o Amazonas. Eu sou totalmente favorável também à construção do reservatório do Amazonas. Eu trabalho em Belo Monte, faço toda a parte de qualidade de água, limnologia e modelagem matemática de do reservatório, dos 2 reservatórios. Eu só acho que era preciso um planejamento estratégico, porque certos rios não comportam reservatórios, como, por exemplo, o rio Purus, que é um rio com um grande processo evolutivo ainda em curso, com muitos meandros, uma interação grande entre florestas e lagos e a água, e, portanto, me parece que seria estratégico para o país
que alguns rios da Amazônia fossem preservados da construção de represas. Mas, no geral, é evidente que nós temos 60% da nossa energia na Amazônia e temos que explorar. Foram várias perguntas, mais alguma nessa rodada. Eu acho que, de fato, eu pegando um pouco a carona aqui, e só para complementar, eu queria que você comentasse um pouco esta relação entre federalismo e governança de recursos hídricos. Até hoje não me é claro, digamos, qual é a esfera de competência e, de fato, os instrumentos que a ANA tem em mãos para exercer as competências legalmente atribuídas a ela. Esse seria o ponto principal. Um ponto secundário é um pouco, o senhor mencionou, que é essa discussão entre com reservatório ou sem reservatório. Quem defende o sem reservatório sempre usa o exemplo de Balbina, né, que é uma espécie de espectro de um grande desastre ambiental do passado. Balbina é um ponto fora da curva, ou Balbina, digamos, é um risco, repetições de Balbinas é um risco ainda vigente? Bom, vou responder todas, começando por essa última. Balbina é um mau exemplo, não há nenhuma dúvida que é um mau exemplo, porque ela tem uma grande área inundada, pequena profundidade, quer dizer, o custo ambiental altíssimo e um benefício energético baixo, uma capacidade instalada pequena. Ninguém do setor elétrico, de qualquer área técnica, vamos dizer, debateria a afirmação de que Balbina foi um erro. Agora, dado que foi um erro, eu tenho uma historinha interessante. Quando eu estava, agora já não me lembro se eu estava, eu acho que estava na ANEEL. Foi recente, era ministro Mink, né, que é um grande defensor do meio ambiente. E nós estávamos num evento social, tal, e ele chegou para mim, ele é carioca também, tal, ele chegou para mim e disse, Kelma, que tal nós inaugurarmos uma coisa nova aqui, que é descomissionamento de Balbina? Já que todo mundo concorda que Balbina não devia ter sido feita, vamos descomissionar a Balbina, que já tínhamos tomado os dois, pelo menos um uísque, cada um. Então, aí eu disse, olha, Mink, do ponto de vista energético, não tem problema nenhum, até porque Balbina foi construída para abastecer Manaus, e agora Manaus terá duas fontes energéticas, o gasoduto Urucu-Manaus, que vai trazer gás e, portanto, pode ter termoelétrica a gás lá, ou a linha de transmissão Tucuruí-Manaus, que acabou de ser inaugurada. Então, não tem problema. Aí ele nunca mais voltou ao assunto comigo. Eu repito, ele tinha tomado o uísque. Aí uma vez eu cheguei para ele, uma outra ocasião, até bem social, cheguei para ele e disse, escuta, e aquela história, vamos descomissionar a Balbina? Não tem problema nenhum. Ele disse, olha, eu fiz lá a sondagem do meu povo tal, e eles não querem isso. É que se criou-se um novo habitat, criou-se um novo ambiente. Eu nunca fui a Balbina, mas, digamos, passou a ter outras espécies. Quer dizer, o fato de que você destruiu o habitat anterior, não quer dizer que não tenha se criado um novo. E aí esse novo tem seus defensores. Eu não estou querendo dizer com isso que foi bom, não. Não estou querendo dizer que foi bom. Só que, uma vez feito, é difícil ser desfeito. Isso em relação ao Balbina. Mas a Balbina, eu não me recordo, uma relação que o setor elétrico usa é área inundada, de quilômetros quadrados, por megawatt, ou megawatt médio, que é energia, ou potência. Quase 10, 9,56. Quilômetros quadrados por megawatt. Se você ver Belo Monte, é 0,000 qualquer coisa. Então, quer dizer, é ordem de magnitude pior nessa dimensão, né? Agora, quando a gente fala com ou sem reservatório, também tem uma certa confusão. Por exemplo, Santo Antônio, em geral, duas usinas de Madeira, ou Belo Monte, no Xingu, são usinas, a gente diz, sem reservatório. O que a gente quer dizer com isso? Que não tem um lago? Não, tem um lago, sim. É sem reservatório de acumulação. Quer dizer, ele não depressiona, ele não funciona como uma caixa d'água. Mas é claro que se você constrói uma barragem, você tem alguma área inundada. É pequena, mas tem, né? Não ter a caixa d'água em rios, em alguns dos afluentes do Amazonas, é absolutamente trágico, porque se você imaginar o seguinte, pegue um rio típico aqui do Sudeste, um rio do Paraná, e se você fizer assim a curva da vazão média ao longo dos meses,
a relação entre a vazão no mês mais molhado com o mês mais seco é cerca de 5 vezes. E no Madeira, eu acho que é 15. E no Xingu, lá em Belo Monte, é 20. O que quer dizer isso? Que esses rios, o Madeira e o Xingu, são muito mais variáveis do que os rios do Sudeste. Então, se aqui no Sudeste já se construiu reservatórios, com muito mais razões, do ponto de vista hidrológico, tinha que se construir para você guardar a água na época de cheia para utilizar na época de estiagem. Então, quer dizer, você usa reservatório para isso. Mas não estão sendo feitos, né? Eu acho que isso é um equívoco. Quer dizer, eu acho que, há quem argumente, tem um argumento sólido, de quem diga que não há condições topográficas para a construção de reservatórios. Eu tenho até uma aluna de doutorado fazendo uma investigação disso, porque eu tenho um pouco de dúvida se isso é um problema de ovo ou galinha. Quer dizer, como na época da ditadura, as pessoas não produziam alguns textos porque tinham autocensura, já nem começava. Eu não vou fazer isso, não pensar que não vou perder meu tempo escrevendo, para depois não ser publicado. De forma análoga, agora os projetistas, aqueles que fazem os inventários de bacia hidrográfica, isso é uma hipótese, não estou afirmando, é uma hipótese. Eles já fazem autocensura de não vou nem querer saber, porque isso não vai passar ambientalmente, vai ter problemas, etc. Então, eu acho que nós estamos... as gerações futuras vão nos questionar. Porque já na Europa, por exemplo, a hidroeletricidade já é agora, por causa da crise, porque está se queimando muito, produzindo energia elétrica com combustível fóssil. Agora a hidroeletricidade voltou a ser algo desejável, algo estimulável. Tal. Essa onda não chegou aqui ainda, mas por quê? Porque é um recurso renovável, é um recurso mais barato, tem uma série de vantagens. E nós estamos, no caso, por exemplo, vamos dizer, sintomático, que no caso Belo Monte, toda hora a gente lê no jornal que é um absurdo. Belo Monte tem 11 mil megawatts, superdimensionaram essas usinas, tem 11 mil megawatts, e só de produção média, firme, 3 mil e pouco, 4 mil megawatts médios. Muito pouco, quer dizer, no jargão do setor, o coeficiente de variação, que é a relação entre média e pico, muito pequeno. Em geral, esse é 0,65, no caso de Belo Monte é 0,4. Né? Então, é uma usina típica e parece mal projetada. Mas por quê? Porque não tem reservatório. Porque o rio é muito sazonal e não tem reservatório. Bom, para não... Já estou sentindo aqui. A questão, tu diz, a questão da Amazonas, reservatórios, foi dada. A questão do federalismo, sua. Ali naquele mapa está pintado de... Isso é uma confusão. A questão do federalismo, aí está Estela, com quem eu já muito discuti esse assunto. Ali está pintado em azul escuro, os rios... quer dizer, o que a maior parte das pessoas, não é o que eu penso, mas o que a maior parte das pessoas entendem que é o rio de domínio da União. São os rios que fazem fronteira ou cruzam o território. E, em cor clara, os rios seriam de domínio do Estado. Na Constituição de 67, da ditadura, o conceito era puramente territorial, patrimonial. Quer dizer, se o rio era visto como um traço no mapa. Se esse traço está dentro do território de São Paulo, é de São Paulo. Se está dentro do território. Se está inteiramente dentro do estado de São Paulo, é de São Paulo. Se está inteiramente dentro do estado do Rio, é do Rio. Né? Agora, a Constituição de 88 ela tem uma relação pouco clara, pouco objetiva. E eu até uma vez escrevi um artigo com o Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituição, tentando, fui mal sucedido, mas tentando defender a tese ninguém, só ficamos eu e Cabral, mais ninguém, defendendo a tese de que não devia ser assim, que a Constituição permite, quer dizer, não é uma interpretação hidrológica e jurídica, mas dizendo o seguinte, aquilo que eu falei antes, que se um rio, o que interessa é a água que está dentro do leito. O leito pode ser estadual, mas a água, se ela fluir para outros estados, ela não pode ser de competência só daquele estado. Se o uso daquela água afetar cidadãos de outros estados, isso já é suficiente para dizer que não pode ser uma decisão exclusiva daquele estado. Então, nessa visão, seriam rios estaduais, como é o Jaguaribe, por exemplo. É um rio que nasce no Ceará e atinge o oceano no próprio Ceará. Vários rios litorâneos. Os outros, não. Porque... no conceito hoje, meio patrimonialista, se você tiver, digamos, dois rios se juntam e formam um rio principal. Digamos que dois rios, aliás, é assim,
formam o Rio Paraíba do Sul. Um dos dois vai ser considerado o Paraíba do Sul. Depende de qual critério, se é o maior comprimento, maior volume, maior o que é. E aí um deles vai ser federal e o outro vai ser estadual. Não tem nenhuma lógica geográfica, não tem nenhuma lógica hidrológica. E eu acho que a visão patrimonialista, a visão de que esse leito de rio é meu, que tem prevalecido, atrapalha a gestão. Porque aí, como você tem entes, por exemplo, rios estaduais e rios federais, aí você tem comitês de bacia hidrográfica estadual, comitês federais, você tem órgão gestor estadual, órgão gestor federal, etc, etc. Eu não tenho nenhum problema de que as decisões fossem descentralizadas tanto quanto possível para os problemas serem resolvidos o mais próximo possível de onde ocorrem. Isso é bom. Mas a superposição de autoridades governamentais é mal. Entende? Quer dizer, a mesma gota d'água passar por diferentes autoridades, isso eu acho que é um erro que nós partimos, não conseguimos. Eu tinha a pretensão na ANA de conseguir, não pela imposição, mas pelo exemplo do sucesso, do exemplo de que faz sentido, nós não conseguimos sequer unificar os sistemas de outorga. O sistema de outorga sequer, quer dizer, ou seja, nós não conseguimos sequer fazer com que os computadores estaduais usem a mesma banco de dados, a mesma linguagem que os computadores federais. Acho que isso, enfim, vamos dizer, na minha lista, de lá, quando eu for para o inferno, essa é uma das razões que me levaram ao inferno. Ok, agora, gestão de São Francisco. Gestão de São Francisco, eu concordo, gênero, número e grau. Na visão, nós perdemos uma oportunidade, a meu ver. Quer dizer, como as usinas da Chesf terminam a concessão em 2015, e foram renovadas da famosa medida provisória 579, que deu tanta discussão no setor elétrico, que essa discussão sobre renovação das concessões das usinas hidrelétricas, as usinas da Chesf, quase todas, terminavam a concessão agora, de 15 ou 16, por aí. Era uma oportunidade de revisitar o tema. Eu tinha proposto que se criasse uma espécie de TVA. Talvez juntando o Chesf e o Codevasf, não sei, mas um gestor de uso múltiplo daquela, que se fosse responsável por produção de energia elétrica, por suprimento de águas aos distritos de irrigação, água bruta, e pela operação das estruturas de transposição. Mas isso não colou e nós não temos, de fato, isso não está bem, como eu falei, não está bem equacionado, porque nós não temos até hoje a equação da gestão em termos comerciais, quer dizer, quem vai pagar o quê, quem vai fazer o quê, e o risco de virar elefante branco é grande. Em relação à qualidade de água, eu concordo. Quer dizer, todo esforço de despoluição é no sentido de não degradar a qualidade de água. Se nós tivéssemos tido possibilidade de fazer isso desde o início, não teríamos resolvido o problema da quantidade, quer dizer, porque ainda os fontes locais seriam ainda insuficientes, mas o problema seria menor, porque você poderia usar as fontes locais em vez de buscar água cada vez mais longe. Com relação a comitês de bacia e agências de bacia, você aponta corretamente, nos diz que, de fato, a experiência é variada. Nós temos experiências bem-sucedidas e outras mal-sucedidas. Um equívoco que ocorreu, e eu fui sempre contra isso, foi a ideia de que é desejável ter comitês de bacias em tudo quanto é bacia. Não tem sentido, quer dizer, você não precisa fazer reunião de condomínio porque tem que ter reunião de condomínio. A reunião de condomínio é para resolver um problema. Né? Quer dizer, a razão de ter uma assembleia de qualquer coisa é para resolver problemas. Agora, para resolver problemas, quer dizer, o comitê de bacias, primeiro, tem que existir onde tem problemas. E segundo, ele tem que existir onde tiver músculos, capacidade de resolver o problema. Então, muitos comitês, não estou falando de todos, ficaram inócuos, ficaram como que patinando, andando no vazio, porque não tinham o músculo para resolver, ou alguns, pior ainda, não tinham nem sequer o problema. Então, aí isso foi um pouco desgastando. Quer dizer, é claro que alguém que é muito ocupado, um industrial, um representante de uma empresa que usa água, ele não vai querer ir numa reunião do comitê que não resulte em algo concreto. Quer dizer, o que seria algo concreto? Não é só um diagnóstico da bacia, que em muitos casos foi só isso. Os chamados planos de bacia, com frequência, foram, repito, não todos os casos, mas muitas vezes foram apenas diagnósticos.
Isso é insuficiente. O que precisa ter é um plano de bacia, um programa de obras, um programa de quem vai fazer o quê, de onde vem o dinheiro e como é que isso vai ser mantido. E isso nós não... Em alguns casos, Paraíba do Sul está evoluindo positivamente, Piracicaba está evoluindo positivamente. Em alguns casos estamos avançando, mas assim, no grosso ainda estamos... E aí acontece, para terminar, um fenômeno parecido com o negócio do não jogue lixo no rio. Se você cria algo que não funciona, você desmoraliza esse algo. Né? Então é por isso que eu não queria. Né? Eu só queria onde fosse necessário. Bom, Gerson, obrigado pelo esforço de reportagem aqui. Você assumiu integralmente a responsabilidade do seminário, se desincumbiu brilhantemente. Muito obrigado. Então, salva de palmas aqui para o Gerson. Obrigado a todos. Obrigado.